Pois é, e o destaque, meu amigo Alessandro Matias, está com a gente, nosso repórter, trazendo informação. Boa tarde, seu destaque. Boa tarde, meus amigos. O destaque do esporte é a surpresa com relação à coletiva de imprensa ontem, né? Quando a gente pensa que o Diego Souza iria estreitar essa distância que ele mesmo proporcionou aí, que ele mesmo fez com a imprensa e com a torcida, aí vem Samuel Xavier falar do jogo do próximo domingo, no lugar de Diego Souza convocado para a seleção brasileira. Rapaz, tá vendo? Então tudo isso agora, a gente vai começar falando do esporte, a gente vai soltar a vinhetinha em seguida, a gente vai mandar a bola aqui, falar logo do esporte, porque realmente, meu amigo, a gente tem que falar também da convocação do Diego Souza e falar dessa não entrevista do Diego Souza, né? Ele não deu coletiva, enfim. Tudo isso agora no nosso debate, bola e a vinhetinha. Esporte! De novo! Esporte! De novo! Esporte! Pronto, vamos começar com o esporte, então já que a gente já tá com o nosso repórter na linha, Alessandro, você já trouxe o destaque aí do Diego Souza que não concedeu a entrevista aí, a coletiva, mas sobre o esporte aí, traz aí pra gente. Meu querido, o destaque, vamos começar aí primeiro com essa coletiva de imprensa ontem, né? Surpresa para todo mundo, alguns colegas que cobrem o esporte também ficaram aí, a gente comentou aqui nos bastidores da imprensa, né? Quando um momento diferente, um momento de retorno de Diego Souza para a seleção brasileira, onde ninguém esperava, né? Eu lembro que há 2 semanas atrás eu fazia essa pergunta para Luxemburgo na coletiva de imprensa, me perdoem agora o jogo, eu não lembro, mas eu fiz essa pergunta, ele também concordou comigo que tinha chance sim, o grupo não estava fechado, e até porque, né, agora uma opinião minha, a gente vê os reservas que estão no momento disputando vaga aí no ataque da seleção brasileira. Diego Souza, desses 2 últimos jogos para cá, se a gente for ver aí o momento, Diego Souza, vamos colocar sempre, acho que merecia, né, pelo futebol apresentado, pelos que lá estão indo, né, nesses últimos jogos da seleção. Futebol é momento, mas um momento que deve ser estudado também com histórico, né? Tite é um cara estudado, um cara que tem uma equipe, está de olho em todo mundo que está na lista, né? Pelo menos nessa lista final, né? É bom destacar aí pelo que foi dito na coletiva aí da seleção brasileira, essa turma que está sendo convocada nas últimas seleções é que realmente tem, né, a chance de ir para a Copa da Rússia e ficar entre os 23 convocados, apesar de que pode acontecer alguma fatalidade, né? E cá para nós sempre ocorre. Mas ontem, por ser um dia especial, e voltando para o esporte agora, Diego Souza perdeu uma grande chance, né? Ele, o esporte e a torcida perdeu de ouvir, né, detalhes, perdeu de ouvir mais perguntas, perdeu de ouvir mais situações a respeito da sua convocação, do momento, como ele se sente. Então o esporte divulgou um vídeo, tá bom, parabéns, a TV Esporte merece, mas eu acho que é muito pouco, né, para um clube do tamanho do esporte estar divulgando somente uma convocação dessa Diego Souza aos 43 do segundo tempo, vamos dizer assim, para ir com a Copa do Mundo, apenas a TV Esporte. Pensa ontem, perdeu o torcedor do esporte, o clube perdeu a divulgação, e principalmente o jogador, né, que eu acho que ele tem que ser mais inteligente. Se isso partiu dele, de não querer falar uma coletiva de imprensa, que pode ser, eu estou falando assim, conjecturando, né, que eu não acredito que a assessoria de imprensa é competente do jeito que é do esporte, deixaria de fora um camarada que está sendo convocado para a seleção de falar com seu torcedor, com sua imprensa, né, com todo mundo, amenizar a distância que ele mesmo proporcionou, né, ao falar daquela forma com o repórter da Rede Globo, ao não querer falar em coletiva, né? Porque Diego Souza faz muito tempo que não vai para uma coletiva de imprensa lá no esporte. O direito dele mas é bom lembrar que ele é funcionário do clube, quem paga o clube e mantém o clube é a tradição, é a torcida, né? Então ele deve isso ao torcedor do esporte, né? Falar via imprensa também para a torcida rubro-negra, e agora, como ele é um jogador de seleção brasileira, para o torcedor do Brasil e do mundo, né? A seleção brasileira é referência no mundo todo, então fiquei surpreso, não acho isso legal, né? Eu acho que quanto mais se fala do esporte é melhor. Eu tenho dito nos bastidores dos amigos, e tenho dito publicamente, acho que o esporte tem que proporcionar mais momentos como esse para a imprensa, mais divulgação, mais tudo, para que a marca Esporte Clube do Recife, né, principalmente agora, que mais uma vez está vestindo a camisa da seleção brasileira, né, que dá orgulho, a gente vê
independente de quem torce para Náutico, Porto Santa Cruz ou qualquer time do Nordeste, é interessante quando você vê numa televisão de qualidade, como a Rede Globo, uma Record da Vida, uma Bandeirantes, a gente vê os estudos lá de cada jogador e vê os esportes no meio de clubes, né, com referência no mundo, clubes mundialmente conhecidos, e o esporte nessa mesma linha aí, né? Então, perdeu todo mundo ontem quando Samuel Xavier foi para a coletiva de imprensa, e cá para nós, ontem era o dia de Diego Souza numa coletiva de imprensa para o torcedor e para todo mundo. O Anderson e Matheus, essa não ida do Diego Souza, né, a coletiva, que ele poderia ter ido porque ele sabe o que aconteceu nesses últimos dias, né? Ele até brigou com um jornalista aí da TV Globo, né, do Premier, que é a TV fechada, onde transmite jogos. Ele acabou discutindo, sem ter nada a ver para aquele momento difícil, né, que o time estava passando, ainda está, mas agora está bem mais calmo, de certa forma, assim, entre aspas. Mas ele deveria ter, sim, né, ter dado entrevista, seria legal ele explicar, né, foi legal ser convocado novamente, estou trabalhando para isso, o esporte está me dando toda a condição para isso, enfim, tudo isso aí, todo esse contexto, ele poderia ter passado para aquele jornalista, para os amigos que estavam ali esperando a sua fala, né. Seria a hora do Diego Souza aparecer, né, de mostrar por que foi convocado, explicar, passar uma satisfação para o torcedor do esporte, que como o próprio Alessandro bem falou, é o clube que lhe paga, ele tem contrato vigente com o esporte, então teria ido sim às mídias e destacar a equipe rubro-negra. Em relação às atuações que ele vem tendo, que está lutando juntamente com o seu grupo para melhorar, então assim, perdeu uma oportunidade. A gente pode dizer que essa não ida a uma coletiva, algo que é muito importante também para os jogadores, porque eles esclarecem aí os seus pensamentos num determinado momento, e a gente tá falando de um jogador de seleção brasileira. Cá para nós, o cara não querer aparecer foi de um amadorismo do próprio atleta. Matheus, ele não quer aparecer ou ele não quis lá falar, porque ele ainda deve estar chateado com a diretoria do esporte, porque aquele ele falou lá que não se sentiu valorizado. Então, a partir do momento que ele é convocado, mas tem que lembrar que ele foi convocado jogando no esporte. Então ele tem que sim que dar entrevista. Mas com certeza, né? O jogador, como já foi falado aqui, repetido, vou repetir mais uma vez, ele é atleta do clube. Quem paga, né, o salário dele é o clube. Se o clube determina, ou então a assessoria de imprensa que sempre está, né, determina que é você que vai dar entrevista, você tem que ir dar entrevista, né? Só que no esporte o Diego Souza tem aquele, né, favoritismo, vamos dizer assim, né? Podemos falar assim, né? Tendo em vista que ele está um pouco também magoado aí com a diretoria do esporte. Agora eu queria saber, ele está magoado de quê? Porque o nosso repórter Alessandro, do site Eu Pratico Esporte, todos os dias ele entra aqui com a gente trazendo informação, e quando estava aquela novela do Palmeiras com o esporte, o Alessandro sempre estava trazendo informação dizendo pra gente que a diretoria estava o tempo todo dando sim condições de trabalho ao Diego Souza, valorizando o atleta, que é importante. Aí ele está chateado de quê? Eu queria saber o que ele está chateado com o esporte. Está chateado com o esporte, com a torcida, ou está chateado com ele mesmo de não ter apresentado um bom futebol, né? Vem apresentando um bom futebol do jogo do Vitória para cá. Mas antes disso não estava mostrando bom futebol, estava brigando com a torcida. Enfim, eu quero saber o que ele está chateado com o quê? Esse filme, a gente já, que acompanha o futebol, a gente já tem visto, né, em outros clubes também, os atletas quando querem sair do clube, né, eles colocam a culpa como desculpa, né, pode ser, na diretoria, que está chateado com a diretoria, vai minando aos pouquinhos, quando, né, pensa que não dá fora do clube. Pode ser que esteja acontecendo isso com o Diego Souza, a gente não sabe, a gente está aqui, né, a gente acompanha a mídia, acompanha tudo, mas não sai nada em relação a isso, que ele quer sair do esporte, até porque em entrevistas passadas ele disse que está feliz no esporte e vai continuar no esporte, né, mas pode ser isso também, né Anderson? O atleta pode estar inconformado com alguma coisa dentro do clube, por isso está colocando a culpa sempre aí na diretoria, não sei. O Matheus, Anderson e Moisés, só assim, o que eu acho é que é direito dele, óbvio, né, ter uma estratégia, depois de tudo, por culpa dele ou não, desse momento aí de distanciamento com a imprensa, com o torcedor, tudo isso que a gente já falou aqui,
é direito dele, tá? Trabalhar no silêncio, querer não se expor, mas, como a gente sabe, né, uma coletiva de imprensa pode ser colocada antes, tá? Pelos assessores, pessoal, vamos falar só da convocação, né? Então, seria interessante explorar a convocação aí para todo mundo, né? Ninguém ia tocar no assunto, porque tu brigou, aquele depoimento dá 2 meses. Não, pelo contrário, lógico, ninguém ia ser louco, ia explorar o momento. Lógico, tem sempre como louco, né? Como meio de jornalismo ou em qualquer classe. Mas o bom senso para o momento era perguntas sobre a seleção. É direito dele? É. Só que cara, de acordo com o que a gente vê aí nos últimos momentos aí de Diego Souza, né? Efetuando esses 2 últimos jogos dele aí, que tá voltando, é a hora do cara estreitar, a hora de aparecer, a hora da imprensa ajudar até ele na divulgação disso aí, né? Eu tava dando, enquanto vocês falavam aqui agora, eu tava dando uma olhada nas principais sites de Pernambuco que cobrem o esporte. Eu vi apenas um site falando sobre a coletiva ontem, Samuel Xavier, e assim mesmo botou uma frasezinha, 2 assim, da opinião do cara, que ele está voltando no lugar de fulaninho, enfim. Tá entendendo? Então, ninguém deu nem bola para o que foi dito do Samuel Xavier. Então, era chamar na xixa de, cara, vamos ser inteligentes, bora pensar, bora caminhar junto aí com a imprensa é para ajudar, né? Vamos lá, e levantar a cabeça e pedir ajuda da torcida, da imprensa. Mas enfim, é direito dele. Só não acho inteligente nem dele, nem do clube não ter repassado esse tipo de informação aí, detalhada aí, coletivo de imprensa para todo mundo, né? E a gente, falando do Diego Souza, né? Do quilate do jogador que representa para o futebol brasileiro, eu acho que ele deve ter, com certeza, uma assessoria com ele. Pessoas que olhem não só para o futebol, mas sim para a carreira, a divulgação da marca Diego Souza. A gente não percebeu que essas pessoas fizessem com que ele desse a entrevista coletiva, falasse dessa nova convocação aí, prestes às vésperas da Copa do Mundo, até porque ano que vem já sai a definitiva, e não vimos isso. Apenas a parte do clube, mas e a parte do atleta? O atleta não é assessorado, não tem pessoas por ele que façam esse tipo de acompanhamento para divulgação do próprio. Então, assim, ficou a desejar por parte dele e também por parte das pessoas que o assessoram. Aí se pergunta... Agora, sim, fica à vontade, Alessandro. Agora, falando da convocação em si, opinião minha particular, tá? E já ouvi muitos rubro-negros, muitos torcedores do esporte também falando o mesmo, no mesmo sentido. Para o esporte, tá? Para a reta final de Campeonato Brasileiro, a convocação de Diego Souza foi uma coisa negativa, né? Que a gente for ver aí, que é um cara que vem jogando bem as últimas 2 partidas, não chegou ainda no patamar Diego Souza de ser, vamos colocar assim, mas é um cara que é um termômetro por time, né? É um cara que quando entra no jogo, quando tá assim, como está acontecendo nos últimos 2 jogos, é sinônimo, o cara já diz assim, né? Puxa vida, eu acho que hoje dá. Né? Hoje tem apresentação boa do time, né? Nem de Diego Souza somente. Então, ficar fora de Botafogo, dos confrontos contra Botafogo, contra Atlético de Goiás e o Palmeiras, foi de uma negatividade, de uma baixa de maior. O torcedor do esporte hoje, o consciente, né? Não aquele que gosta de Instagram, de ficar retweetando, né? Oba-oba de jogador, de bastidores que está na praia com a camisa, não sei aonde. Torcedor consciente que quer pensar no raciocínio, né, puro e simples, tem que manter na previsão no ano que vem, e não esse oba-oba de jogador, ele está chateado, ele não gostou mesmo não. É uma espécie de amor e ódio, né, nesse momento pela seleção brasileira. É legal, bota o nome do esporte entre, né, dá orgulho de ver como nordestino com Pernambucano, como eu falei. O escudo do esporte lá é um jogador de seleção e tal, está sendo visto aí por todo mundo. Mas, por outro lado, meu amigo, se for pensar só no esporte, como a primeira convocação dele, eu falei, e alguns torcedores do esporte disseram, o que é que precisa para você, né, enaltecer uma convocação? Porque eu já estava pensando mais ou menos nisso, né? Aquele oba-oba de ser Libertadores, pode até acontecer e queimar minha língua.
mas com o elenco que o Sport tem, com o que foi feito no início do ano, na formação do elenco, eu já previa, né, uma situação, eu disse, olha, pode chegar no Libertadores, beleza, se chegar, parabéns. Mas a realidade do Sport, minha gente, em 2017, não chegou nem perto disso. Teve o bom, mas os outros times se preparando, os outros times pegando cancha. E futebol é uma caixinha de surpresa, como diria meu antigo técnico Nereu Pinheiro. Mas essa caixinha de surpresa, meu amigo, muitas vezes a gente já sabe o que tem dentro dela, né? Se a gente não tiver preparo, não tiver elenco, hoje mesmo a gente não sabe, né? Aliás, sabe mais ou menos, mas quem é que vai substituir Diego Souza? Não digo nem a altura, né? Que hoje Diego Souza não tem esse concorrente, que é uma falha, né? Não digo uma sombra à altura, mas um cara que substitua de um jeito que o torcedor diga, não tem Diego, mas tem Beltraninho aí que vai, né, fazer um jogo aí legal, esses 3 jogos aí, a gente vai sentir, mas não vai sentir tanto. Então, em cima disso tudo aí, eu já previa, lá no início da primeira convocação de Diego Souza, problemas dessa magnitude. Infelizmente, nem eu esperava, né, para nós, eu sempre fui do discurso que o Sport disputa esse ano para ficar na primeira banda, né, do Campeonato Brasileiro, mas ali, nono, 10º, fica, né, mais ou menos nessa situação. Infelizmente, está disputando aí para não cair, né, a realidade do Sport hoje, e veio como uma bomba, mas uma bomba ruim, né, para o torcedor do Sport e para os objetivos do clube como um todo. Agora, uma pergunta que eu queria fazer a você, Alessandro, em relação ao próprio Sport, essa substituição do Diego Souza. Porque o Sport, como alguns torcedores podem até saber ou não, ainda tem contrato vigente com o Meia Regis. Regis, que é atleta do Bahia, já foi emprestado para várias outras equipes. E no Sport não teve um aproveitamento em que a torcida colocou o Regis nos braços, podemos dizer assim. E que poderia ser um dos substitutos do Diego Souza, não à altura, mas um cara que entraria e fazia o papel pelo meio de campo. Porque para ter o Wesley como um cara de uma função de armador numa partida contra o Atlético Paranaense, que deve ser essa a configuração, não contra o Atlético Paranaense, perdão, contra essas partidas Botafogo, Atlético Goianiense e Palmeiras, ter o Wesley como um armador, ao ter Regis como um armador, eu preferia ter Regis. Aí eu queria que você me explicasse um pouco essa relação do Sport com Regis, até quando vai o contrato dele, como é que funciona aí essa causa? Eu seria louco, iria no discurso contrário do que eu estou dizendo, né? E aqui a gente está dizendo, e que o torcedor do Sport está vendo, em dizer que Regis não seria um grande, entre aspas, né, reforço para o Sport nesse momento. Agora, ocupar o lugar de Diego Souza, a bola que ele jogou, né, nos primeiros momentos do Sport aí, tá difícil, né? Regis até hoje não mostrou isso no Sport, não mostrou no Bahia. Eu lembro algumas partidas de Regis jogando, se não me engano, pelo América, e eu comentava até com um amigo do lado, rapaz, esse camarada aí, esse baixinho aí, não, o Sport já viu, tentou isso, aquilo, outro. Isso faz muito tempo atrás. Mas, futebol, vou repetir, é uma caixinha de surpresa. Acho, na minha opinião, o torcedor, eu vou ser até, né, contrário ao momento de Diego Souza de seleção, e provavelmente eu acho que tem bola e vai chegar a Copa do Mundo. Eu apostaria nisso hoje, né? Se eu tivesse que apostar, eu aposto em Diego Souza entre o grupo, pela bola que ele joga e comparando com o que os outros estão fazendo. Mas, sinceramente, eu acho que o momento de Diego Souza no Sport não passaria, dependendo de mim, de 2017. Eu passaria a bola para ele, para outro clube. Não só ele, Richelli, eu já falei aqui também, eu não ficaria mais com o Richelli. Ótimo, um jogador que eu gosto, inclusive, eu sempre elogio o Richelli e defendo muito, né, os momentos das oscilações dele. A Richelli, Samuel Xavier, Diego Souza, Durval, né? Eu estou citando, vamos falar assim, os cabeças do time, né? Que hoje, quando tem reunião, sempre chamam esses aí. Dessa trupe toda, eu só ficaria pro ano que vem com o Magrão, né? Dos líderes, né? Da turma mais antiga. Por tudo que o Magrão representa, porque mostra, pelo profissionalismo, falhou nesse último jogo, mas é um cara que nunca oscila, né? Tá sempre
mantendo um padrão de excelência aí no gol. Mas, quando eu falo, eu quero que o torcedor entenda, e vocês também, amigos aí da Rádio Vicente, estão no estúdio, não é falando assim, vai pra lá, não. É porque acabou o ciclo, e futebol tem isso, né? O cara vai vestir a camisa de outro time e pode ser que melhore, né? E que dê um melhor sangue, se motive, né? Como muitas vezes eu sou contrário, quando o torcedor do esporte, a diretoria, seja essa ou qualquer que seja, contrata um jogador do interior de São Paulo, do interior de sei da onde, aí chama o cara e diz, pô, tem que vir um jogador assim assado. Não. Quem sabe, né, apostar num cara desse? Ou um jogador que não jogou bem em outro clube, né? Enfim, foi o caso do Wesley agora, vinha em baixa, vinha em tudo, mas já havia o histórico de Wesley antes, né? Mas ninguém sabe, futebol poderia acontecer, ele poderia ter vindo aqui, mostrado a bola que ele jogou, mas faz muito tempo atrás, né? Quando pegou seleção, época de Santos, e enfim, no melhor do futebol dele. Mas eu não descartaria Red no esporte, não, cara. Nem pelo que já ouvi, zum, e nem por mim, não tem mesmo. E eu acho que nenhum torcedor do esporte, em sua consciência, descartaria Red para o ano que vem. Pois é, para você ver, né, a importância do Diego Souza na equipe do esporte, minimizou essa escalação dele, né, essa convocação dele, minimizou o jogo que o esporte fez, né, contra o Santos na quinta-feira, né? Que por sinal o esporte fez uma boa atuação. Uma ótima atuação. Tentou demais. O goleiro do Santos também, trabalhou né, muito sempre, dentro da partida. Pegando muita bola. Então foi um jogaço, né, por parte do esporte. Poderia até ter virado aquele jogo se não fosse o goleiro. Um jogo louvável, Moisés. Foi contra uma equipe que figura entre as 4 melhores do campeonato. Um jogo, vamos dizer, muito bom. Olha, com raríssimos jogos, né, com raríssimos exemplos que eu vejo em futebol e na história do futebol, a gente tem pouco mais de 7 metros para um goleiro defender. Então, é até injusto, né? Uma pessoa defender 7 metros ali de um chute, né? De uma colocada, de um cabeceio. Eu defendo que se o cara cabecear com excelência, se o cara chutar com excelência, se o cara tabelar uma bola e pegar de bate pronto, não há goleiro no mundo que pegue. Né? Que nem pênalti bem batido, meia altura acima de qualquer dos dois lados, o goleiro pegar, meu amigo, é um milagre. Então, eu sinceramente, gostei do jogo, o esporte merecia, isso, aquilo, outro. Mas o fim da história do empate esporte 1, Santos 1, é que o esporte foi incompetente. Eu não vejo outra história, foi incompetente no ataque. Exatamente. Mas também não tira o mérito do goleiro do Santos, né? Que tem feito várias boas partidas e teve uma bola que ele defendeu mesmo no contrapé que o Diego chutou, meu amigo. Aquilo ali, meu amigo, não é questão da pessoa do jogador ser incompetente, é questão do goleiro ser um cara que tá numa fase ótima e tá pegando muito. Mas boa parte é também incompetência. Eu concordo aí com a opinião do Alessandro, porque as chances que o esporte teve dentro da partida não foi uma nem duas, não. Foram muitas chances de marcar e virar a partida. Tomou o gol, né, aos 3 minutos, na altura aí dos 3 minutos, muito cedo. Mas o time assimilou, né, o golpe, não ficou atrás, até porque estava jogando em casa, né, tinha que se lançar o ataque mesmo. Mas foi uma das partidas do esporte que eu vi que o esporte teve muitas chances, muitas oportunidades e não concluiu. Talvez a gente até em programas passados, até o Alessandro trouxe pra gente aqui, que os jogadores treinam muito finalizações, né, ficam lá no campo treinando finalizações. E quando chega no jogo, não concluem, não fazem o que treinam. Mas é como você falou, treina, né? Treino é treino, jogo é jogo. Tudo. Essa bola que Moisés falou, eu queria deixar claro, o goleiro do Santos é um baita do goleiro, não estou dizendo que não é, né? Mas essa bola especificamente que você falou, Moisés, que foi o do Diego Souza, se você ver a câmera, né, da transmissão aqui, pega atrás da barra, inclusive passou nos melhores momentos, você vai ver que ele teve um reflexo maravilhoso. Não tenho qualquer dúvida em relação disso. Agora, se a bola vai no canto, ele não tem como pegar. A bola foi, bem dizer, em cima dele, né, num espaço que o goleiro cai, né, para o outro lado esquerdo, no caso do gol, ele caiu para o lado esquerdo, mas se é uma bola mais colocada no canto, é o que eu digo, uma bola colocada, bem chutada no canto, no L, um pênalti e tal, não tem goleiro que pegue, por mais que ele seja magrão, por mais que ele seja o antigo Marcos do Palmeiras, enfim.
Eu sinceramente, bom goleiro, o goleiro Santos mas eu acho que faltou competência. E falando de treino, né, o Matheus falou aí agora, bem colocou, treina, beleza. Mas treino, apesar de que eu já até coloquei aqui na rádio e comentei nas redes sociais, eu vejo um aproveitamento enorme nos treinamentos, né, dos jogadores. Agora, treino é treino, jogo é jogo, né? No jogo não tem o calor, a emoção, o nervosismo, né? A cobrança. No treino não. No treino tem a cobrança do técnico que está olhando, do preparador físico, do preparador daquilo. E você pode errar, né? Mostrar tudo. E você pode errar. Pode errar entre aspas. Né? Assim, entre aspas, mas pode errar, né? Pode errar, não vai prejudicar, né? Nesse sentido. Pois é. Mas, enfim. Fica naquela questão, Anderson. Falando em jogo amanhã, né, Alessandro? Atlético Paranaense e Sport. O Sport aí com uma partida fora de casa, um gramado totalmente fora de rota dos 19 gramados aqui no futebol brasileiro, um gramado sintético na Arena da Baixada, e o Sport tendo essa missão longe dos seus domínios contra um adversário que nos últimos jogos conseguiu vencer o Vitória, assim como o Sport também venceu, mas jogando na Baixada empatou contra o Atlético Goianiense. Então o Sport vai jogar de igual para igual com certeza contra o Furacão, mas o resultado tem que vir. Acho que o nosso canal aqui caiu, mas ele vai ligar pra gente de novo, Alessandro. Antes de você falar sobre essa questão de gramado, são quantos anos que o Sport está na Série A? O Sport está essa é a 4ª temporada do Sport na primeira. Certo. Quantos jogos o Sport já fez lá no campo do Atlético? Eu acredito que desde esse novo aspecto da Baixada, acho que 2 ou 3 jogos nesse estilo de gramado. Nesse estilo de gramado. Você demora um pouco, os 15 primeiros minutos você sente a diferença, porque você passa a temporada todinha jogando em gramados normais. Em gramado sintético você sente um pouquinho, mas depois você consegue se adaptar e o Atlético tem essa vantagem em relação às outras equipes. Pois é, deixa eu voltar. O Alessandro já está com a gente aqui para falar do jogo. Pois é, eu não escutei os últimos aí, tem uma caidinha aqui no telefone, mas jogo dificílimo, né, contra o Atlético. Se a gente for olhar a tabela de classificação, apesar da distância em termos de classificação, né, no caso o Atlético Paranaense está em 9º e o Sport em 14º, mas o Sport tem 35 pontos e o Atlético 38. Então, até o Atlético Paranaense, né, da 9ª colocação para cá, todo mundo está brigando, vamos dizer assim, por uma... Não literalmente, né, que a gente sabe aqui que tem time que tem evoluído, está aqui numa crescente. Mas é adversário direto na luta aí do rebaixamento, jogo que o Sport não deve desprezar. Esses 2 empates na ilha, eu esperava que pelo menos o Sport vencesse alguém, né? O Atlético, o Santos, mas é complicado, né? E complicadíssimo ainda porque as 2 baixas aí do jogo, né? Que no caso o Samuel Xavier, né? Que vai entrar, Raul Prata não joga e o Wesley, eles, literalmente o torcedor tem como discurso que o Wesley e Raul Prata não são desfalques, né? Então, quando a gente tem uma noção dessa do torcedor e Samuel Xavier que vai entrar na lateral, é complicado, né? No caso, é um caso de pensar aqui, debater aqui com os amigos, né? Entra no que a gente falou, né? As opções do elenco para 2017. Em compensação, o Sport tem o retorno do Mena, né, na lateral esquerda, e o Anselmo, 2 jogadores que foram baixas na partida contra o Santos e retornam para esse confronto de amanhã. Isso. Tem um lado bom e um lado ruim. Mena, grande lateral, tudo, mas não sei, não estou muito animado não. Jogo dificílimo e não sei se vai ter perna, se vai ter técnica para superar lá no Sul, né? O Atlético Paranaense não, e jogar lá dentro é complicadíssimo. E ver como é interessante essa questão de elenco, né, Matheus? Porque a gente aqui tá falando do jogo do Sport, né? A gente tá falando porque olha pro time do Sport, a gente não vê aquele elenco realmente um elenco recheado, né? Como se fala na linguagem, né? Que ele possa, sim, trocar esse jogador por aí e não ter aquele efeito, né? Tão grande, né? E a gente vê que tem, sim. E para completar ainda mais esse receio do Alessandro
em relação a essa partida contra o Atlético Paranaense. O time só vai apresentar uma baixa, que é o zagueiro Paulo André. No resto, a equipe está completinha, com todos os seus jogadores, o Nicão, o Lúcio Gonzalez, o Guilherme, enfim, completo o Atlético Paranaense. Mas tem que lembrar que não é um time imbatível não, viu? Já perdeu ali dentro, empatou com o Atlético, Goianiense, enfim. É um time que dá sim pra vencer. Friamente olhando, né, Samuel Xavier ocupa a posição de Raul Prata, que é para nós é água com açúcar no momento, né? Não tem, o torcedor não tem essa força toda aí, né? De dizer, Raul Prata vai fazer falta. Anselmo é um alento aí pro torcedor, que ele deve voltar, né? Depois da suspensão. Mas só que se Anselmo voltar, aí Richelli vai atuar mais à frente, né? Na posição que deixada por Wesley, vamos dizer assim. Não sei. Eu acho complicado. O que seria bom seria, agora ver, né? Eu dizer isso. O que seria bom, né? Seria Lênis voltar, né? Mas Lênis está com um problema aí, liberado para acompanhar esse equipamento, essa coisa toda, né? E a gente não sabe como é que vai ser, se está recuperado, se está com a... Né? Enfim, há tempo. Mas ver onde chega o comentário, né? Lamentar uma possível não chegada de Lênis para jogar contra o Atlético Paranaense. Pois é, são 12 horas e 35 minutos, 12h35 e 1h35 para quem tá ouvindo a gente lá em São Paulo, porque tem uma turma boa ouvindo a nossa programação também, do lado do fuso horário diferente. Então um abraço para essa galera boa aí. Meu amigo Alessandro, pra gente encerrar aqui, já de todos os destaques que a gente já trouxe aqui, seu placar para o jogo. Rapaz. Sem titubear, viu, Alessandro? Sem titubear. Tem pergunta de marcar X, não? Não, tem não. Não fique em cima do muro. Não pode dizer que é empate. Ganhar ou perder, desses dois. Perguntas abertas para responder é bronca. Mas eu acredito, eu vou ser otimista, né? 1-0 pro Sport. 1-0 para a equipe do Sport. Matheus Nascimento. Acredito que dá empate esse jogo. Tá em cima do muro, Matheus? Aqui você não pode ficar em cima do muro. Pode ter múltiplas escolhas, né? Não pode não pode. Eu acredito que dá empate. Eu acho que esse jogo vai ser lá 0-0 no máximo o jogo, porque o jogo realmente é muito difícil pro Sport. 0-0, Anderson. Os jogos anteriores de Sport e Atlético, o Sport sempre conseguiu bons resultados. Teve até em 2015, onde o Sport levou o empate do Atlético nas últimas, né? Às 50, se eu salvo engano, 52 minutos. O juiz deu 7 de acréscimo. Foi aquele jogo lá que... terrível. Eu pensei que ia ser o quê? Ia acabar nunca, mas dessa vez eu acho que fico com o Matheus Nascimento. Sport em 1-1 com o Atlético Paranaense. O quê? Novamente. Sério? Vocês estão... Sério. Então eu vou com o meu amigo, o nosso repórter aqui. Eu vou do Sport 1-0. O Sport ganha do Atlético. Eu vou com ele porque... Pra ficar empatado aqui, né? Pra ficar igual, né? Porque não dá, né? 1-1 aqui. Não dá certo uma coisa dessa. Alessandro, tá com a gente aí. Eu quero agradecer a você, claro, e a galera toda que tá sempre conectado com a gente lá no site eupratiquesport.com.br, trazendo informação do Leão da Praça da Bandeira. Eu queria agradecer mais uma vez a participação, desejar a vocês aí um ótimo debate na sequência aí, falando dos outros clubes de Pernambuco e do futebol brasileiro. Mas eu queria convidar também a quem está ouvindo a gente aqui para ler lá as colunas, né? Hoje tem texto muito legal aí de Henrique Santos, né? Falando sobre os problemas de Diego Souza, né? Os dois lados da moeda, né? Da convocação. Já entra também de Alexandre Alves, que é um colega nosso lá do Rio de Janeiro, que vai falar sobre esse problema aí se é problema, né? Se é reforço, se não é, de Wesley, de Raul Prata, enfim, dessas últimas notícias aí de problemas para o jogo de amanhã. Do resto, fiquem aí na paz e vamos embora. E forte abraço. Forte abraço para você também, bom final de semana e um bom suco. Viu? Um bom suco. Rapaz, deixa disso. Por muito menos ele já morreu. Meu amigo, tá bom. Um abraço, uma boa tarde, viu? Olha, Oi. Só pra finalizar, se você quiser vir ao Recife hoje, pra praia, não venha não, tá nublado, viu? Tá nublado, aqui também tá nublado, viu? A Zona da Mata também começou nublado. Eu antes disso foi porque o programa começou cedo hoje, foi antes? Foi. Começou meio dia em ponto. Sei lá, se você
você bota sua sunga da Delta e vou pra Recife. Meu amigo, não. Um abraço, pessoal. Um abraço, olha aí.